Então convidamos para proferir a quarta palestra desta tarde, no 7º Fórum Extraordinário da Undime Santa Catarina, a doutora em Educação, Lúcia Alves Faria Matos, que explanará sobre o tema Avaliação Eterna vezes Gestão. Lúcia Alves Faria Matos é doutora em Educação e mestre em Avaliação Educacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora universitária, participa do programa de pós-graduação da FAED Minas e de cursos de pós-graduação de outras instituições. É professora adjunta da Universidade do Estado de Minas Gerais. Tem larga experiência em avaliação, na coordenação de programas de avaliação acadêmica, processos seletivos, avaliação de projetos e programas financiados por órgãos públicos, avaliação institucional e avaliação de sistemas. Coordenou diversos programas de avaliação patrocinados pelo MEC e pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Desde 1992, é consultora da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais para avaliação da educação básica. Atualmente, coordena o Programa de Avaliação da Aprendizagem Escolar da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, que integra o Sistema Mineiro de Avaliação, SIMAV, e é desenvolvido em parceria com o Instituto Avaliar. A palavra é sua, professora Lúcia. Boa tarde ou boa noite? Boa tarde. Gente, boa tarde para todos. Eu gostaria de falar, não é da minha alegria, do meu prazer de estar novamente aqui em Santa Catarina, conversando um pouquinho sobre um tema que eu trabalho com ele praticamente a minha vida inteira. Gostaria também de agradecer o convite diretamente ao professor Emanuel, mas na pessoa dele eu agradeço, né, a todas as pessoas que estão envolvidas e que apoiaram, né, o convite para que eu aqui estivesse. Eu sei que já está um pouquinho atrasada, eu vou tentar acelerar para a gente reduzir um pouco o tempo, né, que seria destinado a essa fala. Como eu não gosto de leitura de currículo, não, mas como tem essa uma rotina, quando eu falo de avaliação, eu falo de um processo que eu vivo há muitos anos, tanto como professora, como com consultorias que eu fiz ao longo da minha vida. E mais especificamente, essa fala de hoje, ela está muito relacionada com um trabalho que eu venho desenvolvendo com a Secretaria de Educação de Minas Gerais, que chama PAAI, Programa de Avaliação da Aprendizagem Escolar, mas que eu digo que é uma mãe para os professores e para as escolas. Só para vocês poderem entender, eu gostaria de falar assim, como que a gente chegou nesse projeto. Quando eu fui convidada em 2003 para este projeto, ele não tinha nome, não tinha cara, não se sabia o que seria feito. Na verdade, eu comecei a trabalhar com a avaliação externa e o meu foco era analisar o que as escolas faziam com os boletins da avaliação externa. E fiquei extremamente decepcionada na época, porque, de fato, não faziam nada. E em muitas visitas que eu fiz, a muitos lugares que eu fui, o que eu verifiquei? Primeiro, aquele boletim, ele tinha, na época, um caráter muito acadêmico. Quando eu falo na época, 2003, um caráter muito acadêmico, ele não fazia sentido para as escolas. E em Minas Gerais, eu peguei tanto com quem fazia essa avaliação externa e esses boletins, que aí eles melhoraram, fizeram um boletim mais interativo, e aí as escolas entendem mais. Mas um dado que ficou muito claro para mim na época foi que o boletim ficava, sabe aonde? Nas gavetas dos diretores, ninguém nem sabia dos boletins. E os professores não tinham noção do que faziam com aqueles dados. E eu comecei, então, a estudar, e tive, na época, uma reunião com o secretário, e a minha fala foi mais ou menos a seguinte. A avaliação externa, ela é
essencial, é imprescindível, como é um olhar que mostre para o sistema como que ele está. Mas o professor, ele precisa de um dado, é do Joãozinho que está sentado ali, é daquele aluno, o que aquele aluno precisa. E a partir daí, nós fomos, começando a pensar, a estruturar o que hoje é esse programa que nós chamamos, em Minas Gerais, de Programa de Avaliação da Aprendizagem Escolar. Então, o foco dele é a escola e a aprendizagem do aluno. Bom, quando o professor Emanuel me convidou para a palestra e falou da temática avaliação externa e gestão, o pretexto da avaliação externa para chegar como que a avaliação contribui para a gestão e para a melhoria, da qualidade dos padrões de ensino de uma escola, é lógico que eu vou fazer esse percurso que eu fiz, da avaliação externa para a avaliação interna da escola, da avaliação, que é feita por uma instituição externa, aquela que deve ser feita pelas pessoas que estão dentro de uma escola. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente deve analisar é o que é a gestão. Eu entendo que a gestão, ela trabalha com dados, com informações, e é nesse momento que ela analisa, e ao analisar, ela vai decidir o que ela vai fazer, e essas decisões são traduzidas em ações. Como gestores, é isso que vocês devem fazer continuamente. Agora, o que acontece? Eu tenho dados de avaliação, e a realidade brasileira, ela tem supervalorizado as avaliações externas. Então, nós temos a avaliação do INEP, nós temos da Secretaria de Educação, e nós temos de municípios, e nós temos do PISA, e nós temos uma série de outras avaliações. E qual é o impacto que essas avaliações provocam, ou que vem provocando em termos de melhoria dos resultados escolares? Essa é uma interrogação que fica. Daquela distância, digamos, deixa eu voltar aqui, peraí. Não, peraí, quero voltar. Daquela distância, que estão os dados da avaliação. E aí é bom a gente entender o que a avaliação é. Ela é uma fotografia. Ela é uma fotografia de como a situação está. Pode ser meramente uma fotografia de celular, de máquina fotográfica, pode ser um raio-x, pode ser uma tomografia. Quando eu investigo mais, eu investigo causas, consequências e fatores associados, então eu vou completando o quadro, mas elas são meramente o retrato daquele momento. E o retrato daquele momento, ele precisa disso daqui. O que eu vou fazer com esses dados? E a grande importância, ela está aqui, para ver onde é que vai chegar. Então, vocês imaginem bem, quando eu trabalho com avaliação externa, que eu tenho uma única avaliação, que é feita no final do ano, e que os resultados só chegam no ano seguinte, essas decisões aqui, elas demoram enquanto os alunos estão a esperar o que vai ser feito em termos de melhoria. Ele precisa da melhoria hoje. Ele não precisa no ano que vem. A mudança em termos de alunos, de desenvolvimento do aluno, tem que ser imediata. Se hoje foi feita uma fotografia, é amanhã que o professor tem que entrar em sala de aula e dizer, fazer uma intervenção. E é isso que impulsiona a educação, é isso que faz crescer. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem um princípio da microsociologia que diz o seguinte, que as grandes mudanças ocorrem nos pequenos espaços. E o pequeno espaço da mudança educacional é uma relação com o aluno em sala de aula. Então, é de aluno por aluno, de Joãozinho por Joãozinho, de Mariazinha com Mariazinha,
é que nós vamos ter uma revolução em termos de sistema educacional brasileiro. A avaliação externa é super importante para dizer periodicamente se essa mudança está ocorrendo, mas efetivamente é o que se faz diretamente com a avaliação do aluno no âmbito das escolas e com as ações escolares é que vão dizer se esse sistema tem ou não condição de um grande impulso que a gente tem que concordar que o Brasil precisa de um grande impulso em termos educacionais. Certo? E eu estou embaralhando com isso aqui, peraí. Bom, aí é bom a gente pensar, a avaliação externa é importante, a avaliação interna é importante. Porque a avaliação precisa de múltiplos olhares e de múltiplos ângulos. Então eu preciso da avaliação do dia a dia, eu preciso da avaliação periódica, eu preciso da avaliação de tempos em tempos. Eu preciso da avaliação que é o olhar diagnóstico, eu preciso da avaliação que é o olhar processual e eu preciso da avaliação que é o olhar do produto, qual é a qualidade que o produto está nos trazendo. Então, os olhares internos são os olhares da avaliação de aprendizagem e os olhares externos são dessas outras avaliações que já estão sistematizadas. Eu participei de um encontro no MEC que foi sobre as devolutórias dos resultados de avaliações externas. Ocorreu tem nem um mês. E falou um estudioso espanhol chamado Jesus. O que ele diz? A avaliação externa é a mesma no mundo inteiro. O que se faz, por exemplo, no Ceará, em termos de avaliação externa, se faz no Sul também. O que se faz no CIMAV de Minas Gerais é o que se faz lá no MEC também. Varia pouco. Agora, o que você faz em termos de avaliação interna na escola, aí a avaliação ela é maior. Então, começando já a fazer um paralelo, o que diferencia, no caso, o PAAI das avaliações externas, a gente poderia dizer o seguinte: a avaliação externa, ela foca o quê? Ela foca o global, ela foca um sistema. A unidade de análise de uma avaliação externa é a escola. Mas, como ela precisa de parâmetros de avaliação, ela tem que criar esses parâmetros. Como é parâmetro para um sistema, comecem a analisar. O parâmetro de Santa Catarina não pode ser o parâmetro do Piauí. Internamente, em Santa Catarina deve ser similar a Minas Gerais. Há regiões que não sustentam o mesmo parâmetro de outras. O norte de Minas ele é bem menos desenvolvido do que o sul de Minas, então o parâmetro para prevalecer, ele vai cair nisso daqui, na redução de mínimos, para que ele possa ser de um estado. E isso leva a quê? O foco no que é básico. Já a avaliação interna, não, ela quer padrões de excelência, porque ela está investindo no 1 a 1. O que ela faz? Se eu pego o Joãozinho e aquele Joãozinho deu um passo, eu quero que ele dá 2. Não é isso que o professor faz? Se ele dá 2, eu quero que ele dá 3. Então, o que ocorre? Eu estou sempre desafiando a mim, como professor, a escola a desenvolver cada vez mais e levar o aluno a um patamar cada vez mais elevado. Quando você faz isso, você impulsiona naturalmente o desenvolvimento. Então, não tem uma avaliação que ela é parâmetro para o Estado, ela é parâmetro para uma escola, ela é parâmetro para uma sala de aula. Bom, o foco, aí eu estou tentando ilustrar, eu tenho escolas diferentes, diversificadas,
realidades contrastantes, mas eu tenho que ter uma avaliação que sirva para todas. Aí o que eu faço? Eu vou tirar fotografia. De quem? De alunos concluintes. Então, o que as avaliações externas fazem? Elas pegam os alunos nos blocos finais ou intermediários, mas no 5º ano, no 9º ano, no 3º ano. Então, eu pego e digo a foto. Os alunos estão assim, nível de proficiência X. E esses resultados são usados com quem? Com alunos ingressantes, são os alunos que vêm. Então, o que eu obtive dos Joãozinhos vão servir para os Robertos que vão entrar no ano que vem. E o objeto educacional, que é o aluno, né, digamos, o objeto, a nossa massa de trabalho, eles são diferentes ano a ano. Então, o que eu obtenho de alguns pode ser indicadores para ações, mas nem sempre o que vale para alguns serve para outros. Grosseiramente, eu diria o seguinte: eu faço diagnóstico de algumas pessoas e vou tratar outras pessoas com aquele diagnóstico. Como isso seria uma aberração? Qual que é o olhar? É o olhar para o sistema. Então, a avaliação externa é muito mais um referencial de autoanálise política, de decisões políticas, de decisões de grandes ações educacionais, ou no âmbito da escola, ou no âmbito do sistema, para se decidir onde investir, onde se deve mudar. Mas ela não serve para um acompanhamento da evolução dos alunos. Ela serve para acompanhar a evolução do sistema. Toda hora eu vou errar. Bom, e aí o que ocorre? A avaliação externa, o que ela faz? Ela trabalha com divergências de escolas. E aí ela vai ver o que é comum que essas escolas desenvolvem e criam o quê? Uma matriz de avaliação externa, que é aquilo que é comum. Então, vocês podem ver que determinadas matrizes ela tem 30 descritores. E com isso está se criando um mal que é reduzir o currículo escolar à matriz de descritores de avaliações externas. Por quê? Como há uma certa pressão, não é, dos sistemas para uma melhoria, o que eu tenho observado? Professores que pegam questões de avaliação externa e fazem simulados, certo? Não sei se vocês já viram isso por aqui. Já viram? Já? Bom, a avaliação da aprendizagem escolar, que eu estou chamando de avaliação interna à escola, ao contrário, o foco dela é no aluno, mas no aluno, no processo da sua evolução. Com isso, os padrões, em vez de reduzirem, eles se ampliam, porque gradativamente eu consigo fazer com que o aluno vá desenvolvendo. Mas por que eu consigo? Porque eu cumpro a função da escola. Porque a função da escola, se vocês analisarem a Constituição, é fazer o aluno aprender. Porque a Constituição diz lá que o direito à educação é um direito substantivo, é da pessoa. E além de ser um direito substantivo, não é qualquer educação, é educação de qualidade. Isso está lá na lei, isso está na Constituição, isso está na LDB. E quem que deve, não é, dizer qual é o padrão de qualidade? São os sistemas. Os sistemas definem, por isso a avaliação externa é importante para o sistema, mas ela diz esse padrão pela fotografia que se tira dos resultados de desempenho escolar nas avaliações externas.
Mas no âmbito da escola, essa qualidade, ela pode crescer muito mais na medida em que eu faço o aluno aprender, conferindo a ele as condições de que ele necessita para que efetivamente desenvolva. Seria o que a gente chama de princípio da educabilidade, porque antes era um princípio da meritocracia, não é? Aprendia quem tinha potencial, quem tinha capacidade. Hoje não. Aprende aquele que está numa escola que acredita que todos são capazes de aprender. E porque ela acredita que todos são capazes de aprender, ela investe em oferecer a eles as condições de que eles precisam. Bom, aí o que nós conseguimos inserir, não é, desse processo? O foco da avaliação interna, ele é o aluno. Eu analiso o desempenho do aluno e, com base nesse desempenho, eu formulo intervenções, aplico, desenvolvo. E a tendência é que eu sempre vou trabalhar aquilo que é desafiante. Então, eu estou sempre na área que nós poderíamos chamar de proximal, que é o próximo passo, aquela fase que o aluno está no ponto de aprender, não é? Numa segunda etapa, mas que ainda não conseguiu chegar lá. E com isso nós tiramos aqui a fotografia, que é a avaliação, onde estamos, e as intervenções, elas se direcionam para onde queremos chegar. Então, o poder de transformação da avaliação nessa perspectiva é bem maior do que quando eu flagro o resultado, e esse resultado ele é uma devolutiva em termos de resultados e não de intervenções. Um outro aspecto que é enriquecedor no âmbito da avaliação da aprendizagem é que o espírito irrequieto, não é, que está no âmbito dos educadores dentro das escolas, eles estão sempre com um olhar no social e um outro olhar no que está sendo feito. E com esses referenciais, que são os conhecimentos que já existem, as competências que são necessárias, as condições reais que os alunos têm, e o processo de desenvolvimento que ele tem, e uma consciência do possível e do necessário e do desejável que ele tem no dia a dia com os alunos, faz com que ele enriqueça o currículo. E a matriz de avaliação da aprendizagem, ela é maior, ela deve ser o currículo e não uma matriz de avaliação. Em vez de reduzir, ela deve ampliar. Bom, em cima dessas reflexões, nós começamos, não é, a pensar o projeto que nós desenvolvemos, considerando alguns pontos, que eu sintetizei em 10 pontos. Primeiro, é pensar na gestão escolar o que é o currículo. Porque a gente anda o Brasil inteiro, a visão de currículo, ela muda radicalmente com o currículo real. De maneira geral, as avaliações externas, elas pegam o currículo proposto e não o currículo real. Um outro ponto que o gestor escolar deve pensar é na coerência dos resultados das avaliações interna e externa. E isso a gente consegue verificar. Nos sistemas de ensino, a gente vê que os resultados escolares são extremamente heterogêneos, concordam? Nós temos escolas com alta proficiência e escolas com baixíssima proficiência. As desigualdades regionais
e locais, elas são flagrantes dos resultados das escolas. E há uma falta de padrão curricular, concordo? Na medida que se reduz e que este desempenho é heterogêneo, não tem padrão curricular, concordo? Não tem. Mas quando você vê a avaliação interna da escola, você verifica também que os níveis dos resultados de aprendizagem também são heterogêneos. Nós temos alunos bons e alunos fracos. Nós temos alunos que não aprendem e alunos que aprendem muito bem. Nós temos desigualdade entre grupos de alunos e nós temos a falta de... Se tem desigualdade e se os resultados são muito heterogêneos, a escola não tem padrão curricular, concorda? O que seria o padrão curricular? É você assegurar que todos os alunos tenham um desenvolvimento num determinado patamar. Se tem heterogeneidade, não tem. E aí eu pergunto, o que os dados da avaliação estão fazendo em termos de melhoria do padrão escolar? Se nós não conseguimos ter pelo menos um padrão médio de desempenho para todos os alunos no âmbito da escola e para todas as escolas no âmbito do sistema. E aí nós temos essa coerência de resultados que não são o que, com toda certeza, a gente gostaria de ter. E se temos que mudar, nós temos que começar a mudar nos pequenos espaços. E os pequenos espaços são os espaços da gestão escolar. Um quinto ponto que as escolas, a gestão, devem pensar é se a avaliação e currículo, que bagunça, se a avaliação e currículo caminham na mesma direção. Por que essa preocupação? Eu faço muita oficina com professores nas escolas e os professores reclamam. Não sigo a proposta curricular do sistema, não sigo a proposta curricular da escola, sigo o livro didático. Certo? Que fatores podem estar associados a esse quadro? Eu estou diagnosticando, eu estou avaliando. Agora, e depois, o que eu vou fazer com isso daí? Porque se a avaliação e currículo não caminharem na mesma direção, nós vamos ter o quê? Um ensino e uma avaliação que não fazem parte do mesmo processo. Vocês já viram como que os professores reclamam? Por exemplo, se a escola não foi bem nas avaliações externas, o problema não é da escola, o problema é da prova. Vocês já viram os professores dizendo assim, não, é o professor que tem que avaliar de acordo com o nível dos alunos. Em vez de avaliar de acordo com um padrão de ensino, há um senso comum que tem de avaliar de acordo com o nível dos alunos. Então, desmitificar essas falsas crenças ou crenças fundamentadas em discursos sociológicos, enviesados, faz parte do trabalho da avaliação. Um outro aspecto, e aí eu acho que já é consequência da incoerência da avaliação do currículo, é com que finalidade se educa. E aí eu já estou mergulhando nos resultados da avaliação. Se resultados da avaliação externo e interno estão indicando que não há um padrão educacional no âmbito do sistema e no âmbito da escola, com que finalidade a escola educa? Com que finalidade ela avalia? E aí, quando nós analisamos, a gente consegue ver o seguinte: a escola se posiciona considerando a lógica do desenvolvimento do aluno ou ela se posiciona na lógica da ciência? A lógica da ciência é aquele professor que diz assim, tem que cumprir o programa, tem que seguir o programa. E a
lógica do desenvolvimento do aluno é aquele professor que sabe que tem os aspectos do currículo a serem seguidos, mas ele sabe primeiro perguntar, neste momento, o que aquele aluno precisa para ele poder chegar lá. E aí nós temos a frase, né, que é do Benvenor, que não é minha, o que se pretende formar cabeças cheias ou cabeças bem feitas. E aí nós temos uma segunda questão, cabeças cheias ao depósito do conteúdo, mas cabeças bem feitas são cabeças que têm competências desenvolvidas e habilidades de pensar e analisar. E aí eu volto lá na questão do reducionismo da matriz de avaliação externa. Se eu reduzo demais, eu não tenho a cabeça bem feita e nem sempre eu vou ter. Eu nem sempre tenho cheia e nem sempre eu tenho bem feita. Por quê? Quando eu trabalho um currículo no sentido mais amplo, mas eu não estou pensando na acumulação de conteúdo, mas no desenvolvimento de habilidades, eu consigo fazer com que o aluno, na lógica do desenvolvimento dele, ele cumpra etapas. Então, por exemplo, se o aluno aprende a conceituar, por exemplo, planta, ele conhece o processo, ele sabe que conceituar é caracterizar, ele vai saber observar. E ele vai saber conceituar outras coisas, porque ele conhece, ele tem a habilidade metodológica de saber o que é conceituar. Então, eu trabalho aquilo que é estruturante do desenvolvimento do aluno, ou seja, aquilo que é fundamental para que ele dê outros passos de aprendizagem, mesmo que ele não saiba tudo que foi trabalhado dentro de um determinado conteúdo, mas também sem fazer a redução de um currículo escolar a meros descritores para provas de avaliação externa. Ficou claro? Eu estou assim salientando, não estou dizendo que a avaliação externa não é necessária. Ela é necessária, mas ela precisa da avaliação interna para ela poder cumprir sua função. Eu vou dar uma pulada aqui. Bom, deixa eu voltar. Quando eu penso, então, dentro dessa perspectiva, eu tenho que voltar aos princípios do ensino e da avaliação. E aí a gestão tem que pensar, como se ensina? Assim se avalia. Se eu trabalho habilidade, eu avalio habilidade. Se eu trabalho competência, eu avalio competência. Se eu ensino raciocínio, se eu ensino a pensar, se eu ensino cidadania, eu avalio essas coisas. E essa coerência eu consigo na avaliação escolar. Ué? Bom, um outro aspecto que eu acho que deve ser analisado é aquilo que é preocupante. O que é preocupante? É aquilo que eu tenho que resolver. Nós temos esse quadro aqui, e isso é flagrante quando você conversa com os professores. O currículo proposto e o currículo que o professor desenvolve. Eles não se casam. São propostas. O professor até diz que ele está trabalhando, mas na verdade ele faz outra coisa. Então ele diz, eu atendo o aluno, mas até pela maneira como ele olha pelo aluno, você sabe que ele não dá atenção ao aluno. Ele ensina política desfazendo o sistema. Tem professores que metem, né, digamos assim, o pau no sistema da Secretaria de Educação e eles não analisam que eles estão desvalorizando a educação na sala de aula e que, em vez de ensinar cidadania, ele está ensinando superficialidade. Porque criticar a secretaria deve sim, mas criticar e não simplesmente
meteu o pau, concorda? Então tem professores que dizem assim, eu uso o livro didático porque é mais fácil usar o livro didático. Nessa fala, eu estou fazendo um ensinamento político para os meus alunos que eu faço as coisas da maneira mais fácil, pela minha postura, pela minha atitude, eu estou ensinando os alunos a fazer. E depois eu digo assim, eu estou ensinando cidadania, eu estou ensinando princípios políticos. Bom, eu vou passar aqui, porque eu iria voltar à questão dos currículos e vou dar uma passada, porque meu tempo já está finalizando. Na última proposta que eu acho, né, que deveria ser feita para a gestão pensar, é criar um sistema de avaliação da aprendizagem interno à escola, mas que ele seja aquele sistema de monitoramento da aprendizagem do aluno. E através do monitoramento da aprendizagem do aluno, o monitoramento do trabalho docente e o monitoramento da própria gestão. Lá em Minas Gerais, nós criamos um sistema que é o PAI. Mas o PAI, na verdade, o que é? Ele é um suporte didático ao professor, porque a avaliação não é externa. O que a gente faz? A gente faz aquilo que o professor usa e deixa disponível. E quando isso foi pensado, o que nós imaginamos? A avaliação na sala de aula precisa de agilidade. Ela tem que ser rápida. Por quê? É avaliar, intervir. Avaliar, intervir. Concorda? Por quê? O aluno não pode esperar para aprender. Ele tem que aprender na hora que ele está ali na sala de aula. E se ele precisa de dados, esses dados têm que ser ágeis. Então, a nossa proposta foi a seguinte, nós fazemos tudo deixando pronto. E o professor acessa e usa. Mas tem que ficar tão pronta e de uma maneira que seja fácil para ele usar. Porque ele precisa de tempo. Ele precisa de tempo para quê? Para fazer intervenção pedagógica. Aí sim, ele tem os dados da avaliação, de maneira que é só analisar, bater o olho e falar assim, não, este aluno precisa disso e este conteúdo precisa daquilo. Com essa constatação, a proposta foi a seguinte, nós temos que ter um sistema online, porque Minas Gerais é um território de uma dimensão enorme. E tem cidades que, para chegar em Belo Horizonte, precisa de quê? Quase 16 horas de carro. Via internet, todos têm acesso à escola imediatamente. Segundo, a escola teria acesso e a escola coordenaria o processo. A gente poderia fazer orientações, mas a coordenação das avaliações é da escola e dos professores, porque essa avaliação é interna à escola. Com esse sistema no ar, o que as escolas teriam? Acessar os computadores, a secretaria teria que garantir alguns laboratórios, né, para os professores acessarem e disponibilizar um material farto que eles pudessem utilizar. E aí, nós começamos a pensar em criar um banco de itens. Na primeira etapa, quem elaborava itens eram os professores. Mas os itens eram itens com tanta dificuldade de saber perguntar, de saber exigir, e nós começamos a verificar o seguinte, eram itens fáceis demais. E nós começamos a pensar o seguinte, um item tem um padrão de qualidade interno. Concorda? Então, aquilo que eu exijo numa questão aberta ou fechada, ela traduz aquilo que eu exijo do meu aluno. Então, nós chegamos à conclusão que nós teríamos que trabalhar com professores que tivessem, de início, um critério de exigência um pouco maior. Então, as primeiras questões, digamos, as primeiras 10.000 questões elaboradas pelos professores, muitas vezes eram questões banais e muitas vezes com erros também de conteúdo. Então, nós tínhamos que ter, primeiro,
alguém para verificar a correção do conteúdo. Segundo, um calibrador do grau de exigência que as questões deveriam ter. Bom, montado esse banco de itens, nós criamos tudo para o sistema online, mas nem sempre nós tivemos condições de fazer online. Atualmente, cerca de 800 escolas fazem as provas online, as outras fazem a prova impressa. Então, nós convivemos com as duas modalidades de prova. Um outro aspecto para garantir que os currículos sejam desenvolvidos é uma vinculação direta das questões ao currículo proposto pela Secretaria da Educação. E o professor, o que ele faz? Ele acessa o banco de itens e ele escolhe no banco de itens qual é o conteúdo que ele trabalhou e o que ele vai avaliar. O currículo de Minas ele é organizado por eixos, temas, tópicos, habilidades e algumas disciplinas que é o detalhamento das habilidades. E ele, então, ele escolhe. Depois que ele escolhe o grau de dificuldade e aí ele clica no sistema, o botão gerar prova e aí as provas são impressas, prontas para serem aplicadas. Aí é uma prova, essa é só imprimir. Já sai com o nome dele, da escola dele, então está tudo automatizado. Então, nós estamos aqui aplicando o princípio, facilitamos para o professor as tarefas, para ele se dedicar a pensar e planejar a intervenção. Aqui é uma prova online, do jeito ela já sai questão por questão, algumas questões são animadas. Na medida que nós começamos a desenvolver, no início o professor escolhia as questões, mas nós verificamos que ele só escolhia o que ele dava do jeito que ele dava. E aí nós fomos vendo furos nos temas. Aquele tema que ele não gosta, ele não trabalha. E aí criou-se a obrigatoriedade do professor. Para ter acesso à questão, a prova ele vai ter que primeiro responder. E ele responde, mas ele responde para uma autoavaliação. A secretaria não faz nada com essa. A única coisa que ela fala assim: Lúcia, faz uma análise de física, o que os professores estão errando mais. Aí eu monto a relação do que foi mais errado para planos de capacitação. E não há nenhuma vinculação, que foi o professor A ou o professor B que errou. Bom, quando o professor responde a prova e que ele erra, ele entra no sistema e tem a resolução justificada. E para ele responder a prova, ele pode consultar o que ele quiser, porque nós não queremos saber se ele acertou, se ele errou, nós queremos que ele tenha certeza. E quando ele consulta, ele está em processo de formação, de atualização constante. Bom, um outro princípio que é do PAI é que vamos dar muitas informações sistematizadas. Então, nós temos muitos relatórios que o professor vai interpretar e, a partir da interpretação, ele vai se fundamentar para poder fazer as intervenções. Então, nós temos vários relatórios. Aqui, nós temos um relatório de participação, porque é interessante a gente ver conteúdos tipo arte, a frequência vai lá embaixo. Aí, quando a gente vai analisar, colocar a prova de arte na sexta-feira, a última prova. Se ela é área curricular, é importante, ela contribui para analisar, para ler, para pensar,
ela não pode ser desprezada, concorda? Bom, aqui nós temos o desempenho em todas as disciplinas, de 1 a duplo. Vocês podem ver que o desempenho em matemática dessa turma aqui, 33%, que é um desempenho baixo. O diretor, ele tem acesso a todas as turmas, a todos os alunos, e a todas as séries, a todas as disciplinas e a todos os professores. Então, ele tem um instrumento de gestão que é fundamental. E o professor, ele tem acesso só às turmas deles e aos... rapidinho, tá? Aqui é o resultado que eu tenho, o relatório das respostas dos alunos, onde que os alunos, as opções, quantas respostas, a cada opção dele, dos alunos, e isso permite ao professor analisar. Quando uma alternativa errada é muito marcada pelos alunos, isso é indicador de que ou o aluno não prestou atenção, ou a questão está mal elaborada, ou o que ele ensinou indica que aquela opção é a opção correta. Os gráficos saem prontos para os professores e aqui tem uma associação. Cada questão com o tópico que ela avaliou, qual foi o conteúdo avaliado, e aqui é só olhar que o professor sabe que isso aqui ele tem que retrabalhar, concorda? Aqui nós temos cada aluno, e quando nós vemos pela marcação, pela tabela, os acertos, as bolinhas azuis são os acertos, e a gente verifica os erros. É só bater o olho e a gente sabe qual é o aluno que precisa de mais atenção. E aqui nós temos o relatório comparativo entre duas avaliações. Uma feita no início do ano e outra no final do ano. E aí a gente vê nessa turma o disparate. Em algumas disciplinas evoluiu e em outras parece que houve uma evolução. Com esse dado aqui, o professor pode analisar o valor agregado do trabalho escolar ao desenvolvimento do aluno. Este relatório, de maneira geral, eles têm escolas que têm uma evolução da primeira prova para a última prova de 40% a 50%, e nós temos casos como esse que praticamente a turma não evoluiu. Mas nós temos feito uma análise comparativa dos relatórios de desempenho no PAI com o resultado das escolas nas avaliações externas. E, de maneira geral, uma coerência entre esses dois desempenhos. Bom, gente, rapidamente é isso. Obrigada.